Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é obesidade e Covid-19. Participam Geraldo Amorim, médico de esportes e nefrologista, e Jaqueline Azevedo Silva, pesquisadora e professora do Departamento de Genética da UFPR. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bom, a gente está aqui falando da obesidade enquanto um fator possível de agravamento das condições do paciente de Covid-19. E a minha pergunta, e aí eu vou dirigir para você, Jaqueline, é se quando a gente fala em agravamento do paciente de Covid-19 obeso, se isso implica diretamente em hospitalização e ventilação mecânica. É disso que a gente está falando? Quando a gente fala em que o paciente ele complica, tende a complicar, é aquele paciente que ele não vai ter o curso mais brando da doença, ou seja, que ele vai precisar de uma assistência na UTI. Então, na UTI, ele pode sim precisar de ventilação mecânica, de outras situações, mas a gente não pode dizer que isso vai acontecer com certeza. O que a gente pode dizer é que esse paciente segue para esse tipo de situação numa taxa maior do que um paciente sem essa comorbidade, sem essa doença. Então, ele é um fator de risco porque esses indivíduos obesos acabam indo para essas situações de UTI de ventilação mecânica com uma frequência maior do que indivíduos não obesos, tá? Doutor Geraldo, os serviços de saúde, principalmente esses serviços que agora estão destinados para o atendimento do paciente com Covid-19, eles estão preparados para atender este paciente obeso? Então, eu posso falar da realidade do nosso serviço lá no Hospital das Clínicas de Pernambuco. Eu trabalho lá na parte de nefrologia e foi montadas 3 UTIs exclusivas para os pacientes graves, né, os pacientes com Covid grave. E a estrutura é uma estrutura e uma equipe de alta excelência, a estrutura é realmente muito boa, né? Porque quando você pensa num paciente grave que precisa de ventilação mecânica, não é só ventilação mecânica, ele precisa de antibióticos específicos. Mais de 50% desses pacientes, eles acabam desenvolvendo insuficiência renal. A gente tem observado isso, né? Já tem saído alguns dados da literatura mostrando que a prevalência de lesão renal nesses pacientes também é maior, e mais 50% deles precisando, inclusive, de terapia renal substitutiva, a hemodiálise, né? Para manejar essa falência renal. Eu sei que no Recife foram criados vários hospitais de campanha, né, acompanhando as notícias aqui, o secretário de Saúde falando. Eu acho que houve uma brevidade, sim, na montagem dessas estruturas. Lá no hospital, realmente, eu que trabalho lá no dia a dia, posso dizer que o serviço é muito bem estruturado e a gente tem conseguido sucesso, tem conseguido algumas altas dos pacientes também. E a estrutura é muito boa. O problema é que a gravidade da doença e o comportamento dela ainda são motivos de estudo, são muito erráticos, o comportamento da doença é muito errático ainda. Eu vou trazer para vocês uma crítica de pessoas que colocam que o tratamento, o foco que está sendo dado a esse tema, essa possibilidade de a obesidade ser um fator de agravamento para a Covid-19, de que isso está, de alguma forma, estimulando a gordofobia. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, se sim, se isso é mais a maneira de condução, se é mais um fator de preconceito em relação ao obeso. Jaqueline. Foi muito interessante tocar nesse assunto, porque é uma doença, o tecido adiposo, a gente sabe que é uma glândula e que mantém esse indivíduo mantém esse indivíduo em um estado inflamatório latente e que isso é um fator de agravamento, sim, para uma infecção pelo SARS-CoV-2. Ponto. Mas a gente não pode
essa questão de dizer que talvez a obesidade, falar que a obesidade é um fator de risco, pode ser utilizada para aumentar essa questão da gordofobia, a gente também pode levar em consideração a diabetes. Então, a diabetes também é um fator de risco e nem por isso a gente tem esse tipo de postura social em relação ao paciente com diabetes ou paciente hipertenso. A gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença, assim como a hipertensão, assim como a diabetes, assim como outras comorbidades que a gente já elencou em relação ao SARS-CoV-2, na Covid-19. Acho que é importante a gente entender agora. Eu acho que o encontro dessas duas grandes forças, né, o Covid e a obesidade, na verdade, trazem para a gente que trabalha na área de saúde a necessidade e a sensibilidade que as políticas públicas elas se tornem mais intensas no acolhimento desse indivíduo com obesidade. Porque não tem sentido você ter preconceito porque o indivíduo é obeso. Na verdade, ele não é uma fonte maior de infecção, ele é uma fonte maior de se agravar com a doença. Então, o que esses indivíduos precisam, na verdade, é de acolhimento no serviço público, em políticas públicas, para que a obesidade, que é uma pandemia, como já foi pontuado aqui, mais um motivo o Covid trouxe, o SARS-CoV-2 trouxe, para que a obesidade seja olhada com muito carinho, como uma doença crônica que precisa de acompanhamento contínuo, precisa de uma equipe multiprofissional, médico, nutricionista, educador físico, assistente social, reinserção na sociedade, porque o indivíduo obeso, ele não é só fator de risco para a Covid, como a colega pontuou, ele é fator de risco para várias doenças crônicas, diabetes, câncer, síndrome metabólica, doença cardiovascular. Então, o obeso ele é um potencial gerador de doença, então ele precisa de acolhimento. Falar então agora de obesidade e isolamento social, Jaqueline, acaba sendo uma situação ainda mais difícil para a pessoa que tem sobrepeso, porque o isolamento social inibe, de alguma forma, a atividade física e pode aí abrir as portas da compulsão alimentar. Verdade. E aí, como é uma questão que envolve diversas especialidades médicas, quando a gente fala de um tratamento para obesidade, a gente não tem um único tratamento, né? Existe um conjunto. Então, o psicológico também precisa estar associado. Então, esse indivíduo isolado, com a frequência, talvez, de um exercício ainda muito mais reduzido, porque está em casa, e aí, muitas vezes, tem esse conforto em uma alimentação que a gente já sabe que evolutivamente falando vai trazer para a gente conforto, que é gordura e açúcar, é evolutivo, a gente não escolhe, a gente já nasceu com essa tendência, porque a gente carrega isso durante um processo evolutivo de milhões de anos, né? Então, esse indivíduo vai lá e pode acabar aumentando esse peso. Mas eu acho que, como a gente percebe que é uma coisa multidisciplinar, a gente também pode tentar atacar, mesmo pouquinho, a diversos pontos. Fazer um tratamento psicológico, fazer um acompanhamento com um nutricionista, com um terapeuta, enfim, tentar agregar nesse momento e se cuidar realmente. Esse é o momento de todos nós. Quem pode fazer esse isolamento, que tem esse privilégio de fazer o isolamento, que utilize isso de uma maneira bacana, sabe? Que a gente consiga transformar esse momento e sair mais fortalecido. Então, é tratar de diversas etapas mesmo, desde o psicológico até a questão nutricional e também do exercício físico. Doutor Geraldo, atividade física aí nesse momento de confinamento não é fácil para a maioria das pessoas, e aí no caso das pessoas obesas, eu pergunto para o senhor se é uma atividade física que merece um olhar mais atento, um cuidado especial. Olha, a atividade física, ela é um potente agente, a gente falando de inflamação, aqui, doenças inflamatórias, a atividade física, por si só, ela é um potente agente anti-inflamatório. Apesar da gente achar a atividade física vai emagrecer, vai ganhar musculatura, mas ela tem uma ação importantíssima na melhora da inflamação e no paciente obeso tem um destaque especial, já que a gente, como comentou aqui, está falando que ele é um paciente extremamente inflamado. A atividade física, ela para ser liberada de moderada a alta intensidade, ela precisa de uma avaliação médica prévia, chama-se de avaliação pré-participativa,
Mas, em épocas de Covid, a gente estimula as pessoas. Hoje você tem disponibilidade de vários aplicativos com treinos em casa, Instagram, YouTube. A gente, graças a Deus, apesar de estarmos confinados, a gente tem uma variedade de opções para fazer um treino em casa, um treino de leve a moderado, e as pessoas devem ser estimuladas a fazer esse tipo de treinamento. De leve a moderado, dá para fazer em casa tranquilamente e devem ser estimulados a fazer isso, até porque o confinamento, o estresse que o confinamento gera, ele gera um desequilíbrio também no nosso sistema de gerenciamento de estresse, né, que é o eixo de produção de cortisol e outros hormônios, e a desregulação desse eixo leva a esses comportamentos mais sedentários e uma tendência maior a gente ingerir o que a gente chama de comfort food, né, como a doutora apontou aí, açúcar, gordura, fast food. Então, a gente tem que estar se policiando realmente nesse tempo de Covid para ter uma boa higiene mental, controlar a alimentação e tentar praticar ao máximo, deixar o corpo em movimento, né? Jaqueline, tem 1 minuto para terminar o programa e vou te fazer, então, a última pergunta. A gente falou anteriormente que a obesidade ela está em crescimento tanto no Brasil como no mundo, e como é que a gente pode entender esse crescimento? Por quê? Qual é a principal causa do aumento da obesidade no mundo inteiro? Bom, é estilo de vida. É muito, talvez falar isso de uma maneira muito direta, como eu estou fazendo, pode assustar, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença que tem fatores genéticos e fatores ambientais, mas grande parte da composição da obesidade, ela vem de fatores ambientais. Então, a gente tem um estilo de vida hoje que tem uma tendência a favorecer esse perfil de obesidade. E a gente precisa pontuar essas ações da gente e regulá-las. Então, a gente é bombardeado o tempo todo com essas opções de alimentação fáceis e mais rápidas e o estresse do dia a dia. Então, tudo isso, esse estilo de vida leva a essa obesidade na população mundial. Obrigada mais uma vez para vocês. Até um próximo encontro. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.